Essas guerras, essas pelejas, ela vem dos nossos deleites, dos vossos membros que guerreiam. Aqui, Tiago, ele está denunciando que o sistema do mundo tem sido copiado pela igreja. E o pilar do sistema do mundo é o egoísmo. É o eu acima de tudo. E tanto é que ele diz que o mundo fala assim: olha, nós vamos fazer isso, essa confissão positiva, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e vai dar certo. E nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. O que nós devemos buscar e saber é qual é a vontade de Deus para nossas vidas, para cada um de nós. E nesse sistema perturbador, em que satisfaz só o eu, o ego, esse sistema anticristo, em que você só se vê, você não vê o próximo, ele é anti-missão, ele é anti-igreja, ele é anti-cruz, porque os muçulmanos, eles, interessante, copiaram eles querem copiar de alguma forma o sistema de Deus, porque morrer pelo próximo, só Deus faz isso. Só Deus fez isso. E eles morrem pelo Deus deles, mas eles matam o maior número possível de pessoas que eles puderem. Agora, Cristo ele morre pelo próximo. Paulo está discorrendo sobre a dimensão do amor ao próximo. Você vai ver toda a carta de Tiago, ele está falando do amor ao próximo. E o sistema do mundo, ele impede que nós, é uma trave nos nossos olhos, e não nos deixa ver a vontade de Deus. E nós precisamos primar por essa vontade. E se nós não pedimos, não recebemos porque não pedimos. E quando pedimos mal, para a nossa satisfação, para a nossa própria satisfação. O sistema do mundo, ele não vê o próximo. A igreja não pode copiar o sistema do mundo. É isso que Tiago propõe. Nós precisamos amar o próximo. Nós precisamos parar de cometer homicídios na igreja, porque a falta de amor ao próximo é equivalente a homicídio. E esse é um dos maiores desafios para a igreja desse tempo, é um dos maiores desafios para os missionários: tirar o sistema do mundo e implantar o sistema de Deus. Então, que nossas orações seja essa, em favor da missão, porque uma igreja que tem como pilar o sistema do mundo, o egoísmo, ela é anti-cruz, ela é anti-Cristo. E nós precisamos interceder e orar, porque a gente vai ver aqui no último capítulo, no capítulo 5, que o justo, ele vai ser perseguido, ele sofre a perseguição, ele é morto pelo fato de ser justificado. Esse é o sinal da igreja, a perseguição. A igreja que não é perseguida,
tem que parar para refletir se realmente estão no caminho de Cristo. O que faz o Evangelho ser autêntico são as perseguições. Caim sempre vai perseguir a Deus. Caim sempre vai matar a Deus. Amém? Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te damos graças pelo que tu fez por nós na cruz. Te damos graças porque o Senhor nos justificou. Nesse dia, nessa manhã, nós oramos, Senhor, por todos os missionários, principalmente aqueles que nós conhecemos, principalmente aqueles que nós abraçamos a causa aqui na igreja. Que o Senhor dê força, Senhor, porque lutar contra o sistema do mundo é uma luta renhida, é uma luta incansável e ela não tem fim até a sua vinda. Que o Senhor dê força para esses missionários, para esses familiares. Que o Senhor dê essa convicção aos filhos dele, às esposas. Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja renovando as forças. Nós te pedimos que o Senhor esteja levantando, esteja removendo também o pilar do mundo, da igreja, e que estabeleça a tua vontade, meu Pai, que está na tua palavra. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.
Louvado e agradecido, ó Deus, ao Senhor. Louvado e agradecido, ó Deus, ao teu santo nome, Senhor. Realmente, ó Deus, transforma-nos, ó Deus. Dás um coração, ó Deus, igual ao seu. Um coração, ó Deus, menos
menos egoísta, Senhor. Um coração, ó Deus amado, que olha mais para o próximo, ó Deus. Ó Deus amado, nos transforma, Senhor, a cada dia. Limpa-nos, ó Deus, limpa o nosso coração. Deus, em nome do Senhor Jesus, e que a cada dia nós possamos ser mais a imagem do teu Filho, ó Deus. Amado, em nome de Jesus, ó Deus. Deus, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Pai amado, por grandes coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, grandes coisas que o Senhor tem feito em nosso meio, mesmo não sendo nós merecedores, Senhor. Pai amado, nós fazemos esse cântico, Deus. A nossa oração, o nosso pedido nessa manhã, dai-nos um coração segundo o Senhor, Deus. Dai-nos um coração igual ao seu, Senhor. Em nome de Jesus. Deus, fala conosco através da tua palavra nessa manhã. Continua falando conosco depois desse dia, em nome de Jesus. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor nessa manhã, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Vamos ler a Bíblia nessa manhã, né? Vamos ler todo o capítulo. Nós vamos meditar hoje a partir do verso número 14. Nós já meditamos no capítulo até o verso número 13. E hoje nós vamos meditar a partir do verso 14. Mas vamos ler o texto todo, até por causa do contexto. Importante para nós, nossa igreja leva o nome dessa cidade, dessa igreja aqui. Amém? Fixar cada vez mais a nossa memória, que é ser Batista Antioquia. Amém? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora está aí sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado na doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros também temeis a Deus ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade.
Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio dele. Eu queria que nós prestássemos bastante atenção nesse verso 38 e 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor uma vez mais nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Nós te adoramos nessa manhã. Nós bendizemos o teu eterno e precioso nome, porque o Senhor é o grande prazer e a grande alegria da nossa vida.
Em Ti estão, ó Pai, delícias perpetuamente. Na Tua presença, Senhor, gozo imensurável. E nós queremos Te adorar, nós queremos Te bendizer e queremos, ó Deus, ó Pai, engrandecer o Teu nome nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, Te suplicamos. Para a glória do Senhor, fala ao nosso coração. Para a glória do Senhor, edifica a nossa vida. Para a glória do Senhor, ó Deus, fala através da Tua palavra a nossa vida. A Tua igreja, nessa manhã, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ouvir a Tua palavra. Nós precisamos de ter a nossa vida transformada por meio dela. Tem misericórdia de nós e opera essa mudança na nossa vida nessa manhã para a Tua glória. Deus, nós precisamos do Senhor, tem misericórdia da nossa vida, compadece de nós e nos dá a Tua palavra. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, crendo na ação do Teu Espírito, nos conduzindo assim pela Tua palavra nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, na nossa meditação na palavra do Senhor até aqui, no capítulo 13, nós vimos essa ação soberana de Deus ao separar Saulo e Barnabé, ou Paulo e Barnabé, para a obra missionária, para a obra de divulgação do Evangelho, da graça de Deus, além dos limites de Israel. O fato é que Deus escolheu Paulo e chamou ele para ser um instrumento para pregar o Evangelho além das fronteiras de Israel, para que o Evangelho se expandisse naquele tempo pelo mundo. A palavra de Deus fosse anunciada, o Evangelho da graça saísse dos limites de Jerusalém. Na verdade, em Antioquia da Síria isso já tinha acontecido, porque o Evangelho ali foi pregado não somente aos judeus, mas aquela igreja era uma igreja que havia nascido porque a mensagem foi pregada e não pelos apóstolos, mas por aqueles que haviam crido em Jerusalém. Chegando em Antioquia da Síria, eles pregaram também aos gregos, eles acabaram se convertendo ao Senhor Jesus, e Barnabé foi para lá organizar essa igreja depois. Mas o Senhor tinha um propósito com a vida de Paulo e de Barnabé, que eles saíssem pelo mundo divulgando a mensagem do Evangelho, que eles tivessem um ministério missionário, itinerante, apostólico de fato, em que eles fossem pregar o Evangelho além das fronteiras de Israel, e estabelecessem a igreja do Senhor ali. Mas como de praxe, o que eles fizeram, eles primeiro foram aos lugares onde estavam congregados, mesmo em outros lugares, os judeus. Ou seja, aqui quando eles chegam em Antioquia da Psídia, eles vão primeiro à sinagoga e lá eles se assentam. E se assentando, participam do trabalho da sinagoga normalmente, e depois os líderes da sinagoga perguntam para eles se eles têm alguma palavra de exortação para eles. Eles então, para nós entendermos aqui, eles estão cumprindo a missão. Já haviam pregado em outros lugares. Quando nós lemos no contexto, eles haviam pregado. E talvez até esse texto esteja em ênfase para nós, até o versículo número 13, para demonstrar o trabalho de Deus, o chamado do Espírito Santo, a desistência de João Marcos, que não perseverou em estar com eles. Eu entendo até por causa de um propósito do próprio Espírito, que designou naquele momento para essa obra a vida do apóstolo Paulo e a vida de Barnabé. E João Marcos não persistiu com ele, embora não tenha se tornado inútil, porque depois ele foi trabalhado e pastoreado mesmo pelo próprio Barnabé e se tornou um instrumento nas mãos de Deus, inclusive acolhido novamente pelo próprio apóstolo Paulo. Mas a partir do verso de número 14 que nós lemos nessa manhã, nós entendemos que aqui de fato começa a obra missionária e o trabalho de plantação da igreja. Já haviam pregado antes. Já haviam feito várias mensagens, várias pregações, não só no contexto missionário. Paulo já havia feito isso. Barnabé já era um instrumento, mas aqui começa a obra missionária no sentido de plantação das igrejas fora dos limites de Israel, de fato. O trabalho missionário para levar a mensagem do Evangelho. E é interessante que aqui nós temos o registro do primeiro sermão pregado por Paulo. Nós sabíamos que ele já tinha pregado várias outras vezes. Sabíamos que por espaço de 1 ano eles edificaram a igreja de Antioquia, pregando naquele lugar, sendo uma bênção naquele lugar. Mas aqui tem o primeiro sermão dele assim registrado. Porque quando fala da conversão dele lá, fala que ele dava o testemunho de que ele era judeu, que agora ele cria em Jesus. Mas aqui é um sermão, aqui é uma mensagem, uma pregação dele na sinagoga. E é interessante o conteúdo desse sermão. E assim como deve ser o conteúdo de qualquer sermão que nós pregamos, o sermão é cristocêntrico. Cristo está no centro da pregação. Cristo ocupa o centro da mensagem.
Cristo é o centro da divulgação, é o centro da proclamação. E se Cristo é o centro da proclamação, aquilo que Cristo quer ou veio fazer e quer que seja realizado a partir daí, da sua obra, precisa estar nesse conteúdo, nesse contexto. Então, Paulo, primeiro, no seu sermão, ele anuncia de forma histórica o plano redentor de Deus. Ele mostra como que Deus trabalhou na história para chegar até ao Senhor Jesus, que é a promessa de Deus cumprida para aqueles que estão ali ouvindo a mensagem naquele dia. Deveria ser assim o nosso entendimento da mensagem do Senhor, que não é uma mensagem que veio acontecendo fatos aleatórios na história e de repente chegou até o Senhor Jesus com várias coisas aleatórias acontecendo na história. Não. Cada evento histórico está dentro de uma construção histórica, dentro daquilo que nós chamamos na teologia de revelação progressiva de Deus. Deus veio revelando o seu plano em cada etapa dele, em cada momento da história de Israel. Deus veio trabalhando e sempre no mesmo sentido. No sentido de que a promessa dele fosse cumprida. E a promessa de Deus para o homem, ela começa lá em Gênesis, no capítulo de número 3, verso número 15, depois da queda, Deus promete redenção. E a redenção, o centro dessa redenção, é o Senhor Jesus Cristo. Mas veja bem, a promessa de salvação não pode ser diferente, o anúncio não pode ser diferente daquilo que é o propósito da redenção. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a mensagem do Evangelho não é Jesus te ama e quer te salvar. A mensagem do Evangelho é você é pecador e você precisa de redenção. Você precisa ser justificado diante de Deus. É isso que eles anunciam aqui. Por isso, quando eu estava lendo, eu disse para os irmãos, preste atenção no verso 38 e 39. Porque Paulo, ele vai contar essa história, não é só para fazer um relato da história, não. Ele vai contar essa história para chegar nesse ponto aqui. Para chegar no verso 38 e dizer assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio dele. A mensagem de Paulo para o povo, a mensagem dele para aquelas pessoas que estão reunidas, congregadas ali naquela sinagoga é: por meio de Jesus se anuncia a remissão dos pecados de vocês. Não é Jesus te ama, não é Jesus quer te salvar, é você é pecador e você precisa se arrepender dos seus pecados. Essa é a falha nessa mensagem que tem sido anunciada por aí hoje, mesmo nas melhores igrejas, nas históricas. O fato é, não se confronta o homem com o seu pecado. O que Paulo está fazendo aqui dentro da sinagoga, não é contando historinha para que eles, gostando da historinha, venham caminhar com ele. Muito pelo contrário. Ele está contando uma história para mostrar como que Deus trabalhou na história para sustentar um propósito de salvação para o homem que passa pela redenção dos seus pecados. Pela remissão dos seus pecados, pela justificação da sua vida diante de Deus, para que ele possa estar numa posição legal diante de Deus. Então não é uma historinha contada, não, de jeito nenhum. A palavra de Deus não pode ser simplesmente uma história contada. A palavra de Deus é viva e eficaz, e quando anunciada, precisa confrontar a nossa vida, precisa confrontar o nosso coração. Nós precisamos nos enxergar a partir daquilo que nós ouvimos. Aquilo que ouvimos precisa mexer com a nossa vida e nos fazer enxergar a nós mesmos, como a descrição que ela faz da nossa vida. Agora preste atenção, se anuncia-se para você, Jesus te ama e quer te salvar, como você vai se enxergar? Como amado, como querido, como aquele que Deus quer fazer bem. Só que não é isso que nós aprendemos nas entrelinhas do Evangelho. Nas entrelinhas do Evangelho nós aprendemos que são filhos da ira de Deus, estão debaixo da ira de Deus, são inimigos de Deus por causa das suas obras más. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, divulgar o Evangelho com essa mensagem
água com açúcar dizendo que Jesus ama e quer salvar, é não entender o que significa a mensagem do Evangelho de fato. Na verdade, está-se debaixo da ira de Deus. E como bem disse o Jonathan Edwards, Deus está a ponto de lançá-los no inferno a qualquer momento por causa dos seus pecados. Deus está a ponto de lançá-los a qualquer momento no inferno por causa dos seus pecados. E ele só tem uma esperança: crer que Jesus deu a vida para que esse não seja o destino das suas vidas. É por isso que em nome de Jesus se anuncia remissão de pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é: você é pecador, miserável, ama o pecado, vive no pecado, vive para si mesmo, vive para a sua própria satisfação, vive para realizar os seus desejos. E se você não se arrepender disso e crer no Senhor Jesus como aquele que pode te redimir dessa situação terrível em que você está envolvido nela, você não será salvo. Veja o que Paulo faz aqui. Como eu disse, eu não preciso ficar contando a história, porque vocês já conhecem ela. Já conhecem a história. Nós precisamos nos ater especialmente aos pontos onde Paulo chama eles a uma atitude. Ele diz aqui: olha, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Fica muito evidente que pelas obras da lei ninguém será justificado. Por realizações humanas, ninguém será justificado. Essa é uma das falhas grosseiras do arminianismo, que crê que nós fazemos coisas boas para Deus e assim nós poderemos ser salvos. Nós fazemos coisas, a ideia que se tem é de que nós temos uma conta diante de Deus, né? Como uma conta bancária, que obra boa é crédito, e que coisa ruim que a gente faz, e quando a gente peca, é débito. Irmãos, se isso fosse verdade, no final da sua vida, como é que estaria seu saldo? Pensa bem. Será que você acha que você conseguiria chegar lá com saldo positivo? Quem aqui, que está aqui nessa manhã, no dia que estiver diante de Jesus, e olha que eu creio que aqui há uma comunidade de remidos e justificados pelo sangue de Jesus. Quem aqui, naquele dia, apesar de tudo isso, vai chegar lá com a conta positiva? Sabe por quê? Você vai chegar com a conta negativa? Porque, apesar de crentes, apesar de redimidos, nós ainda somos pecadores, ainda há uma natureza terrena habitando em nós. E nós ainda pecamos. E quem diz que não peca, como João bem disse, quer fazer de Deus mentiroso. Então, ninguém vai chegar com conta positiva no céu. Então não há esperança na lei. E também a lei não foi dada para esse propósito. E Paulo diz: olha, se anuncia justificação por intermédio dele. Porque por intermédio dele há justificação. Por intermédio da lei, não. A lei, ela veio para dar conhecimento do pecado, entendimento de que nós somos pecadores, e não como um caminho de redenção para o homem. Tanto que o único homem que pisou sobre a face dessa terra, que conseguiu cumprir a lei, foi o Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro homem cumpriu, e nenhum outro homem cumprirá. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê nele. Então Paulo deixa muito claro aqui, muito evidente para nós. E para os irmãos da sinagoga de Antioquia da Psídia: olha, por intermédio deste se anuncia remissão de pecados, e por meio dele, justificação. O que é justificação? Olha, é simples. É por isso que eu entendo que esses sistemas doutrinários aí, eles diluem a mensagem. Por quê? Porque pregam que o homem de repente precisa só levantar a mão. Levantou a mão um dia que fez um apelo para ele está salvo. Isso não é sinal de salvação. Salvação é crer no Evangelho. Salvação é crer no Evangelho. O dia que eu converti, eu não levantei a mão.
No dia que eu converti, eu estava lá atrás, no Teatro Municipal. Eu saí daquele teatro um outro homem. Ou um outro jovem, né? Porque eu tinha 19 anos de idade. Eu não levantei a mão, eu não fui à frente. Algumas pessoas até foram, não fui à frente. Mas eu saí daquele lugar transformado pela palavra de Deus aquele dia. Eu saí daquele lugar transformado pelo Evangelho naquele dia. Porque a palavra de Deus me denunciou. Porque naquele dia a palavra de Deus diz para mim assim, ó, você é pecador, isso aí é você. Essa mensagem que você acabou de ouvir é a sua vida, você é assim. E o que estava sendo anunciado naquela mensagem era o pecado. Denunciado o pecado na vida. Eu saí daquele lugar transformado pela graça de Jesus. Convicto de que eu era um pecador. Convicto de que tudo aquilo estava na minha vida. E de que Jesus tinha, pela graça dele, derramado o seu sangue para me salvar, para transformar a minha vida. E quando eu digo que dilui a mensagem, parece que a mensagem do Evangelho hoje é pregada como tentando conquistar as pessoas. Fazer com que as pessoas... parece que a tentativa é de fazer prosélitos, ou de fazer as pessoas aderirem a algum tipo de movimento, a algum tipo de igreja. Não adianta nada, se a pessoa não for transformada pela graça de Jesus. Se a pessoa não for confrontada com seus pecados e se assentar no banco de uma igreja sabendo de uma coisa: eu fui redimido, eu fui justificado diante de Deus. E aí eu pergunto de novo, o que é justificação? Sabe o que é justificação? Justificação é um termo legal. Meu advogado está dando aula ali atrás, então não tem jeito dele explicar para nós de forma mais clara. Mas aqueles que têm, ainda que seja uma pequena noção do direito, sabem o que é justificação. Significa que quando alguém comete um crime, ou quando alguém comete algum tipo de delito, ele vai comparecer diante do tribunal, ele precisa se justificar. Ele precisa ser justificado. E eles geralmente contratam um advogado de defesa, e o advogado de defesa vai trabalhar para o quê? Para justificá-lo diante do júri, para que ele possa sair dali. No tribunal humano se diz inocentado, não é? Para que ele saia dali inocente. No tribunal de Deus ninguém sai inocente, hein? Preste atenção. Ninguém entra inocente, ninguém sai inocente. Só uma possibilidade, sair de lá justificado. Justificado não é inocentado. Nos termos humanos, na lei humana, é como se a pessoa não tivesse feito nada, né? Mas no caso do tribunal de Deus, não, nós fizemos tudo. Mas o problema é que tem alguém que pagou a nossa conta. É remissão. E quem é o credor? Deus. E Deus exige o quê? E o que Deus exige? A quitação da conta. Ou seja, você já entra lá sabendo de uma coisa: você está condenado. Não tem jeito. Você já entra com a sentença. Entra só para ouvir a sentença ser proferida. Você está condenado. Você fez tudo aquilo que a seu respeito está escrito. E só há uma esperança. Aí entra o advogado. E o advogado é o filho do juiz. E ele diz que dá a vida para nos redimir. Ou para nos justificar. E só que o juiz, o que ele requer para essa justificação é o derramamento do sangue. E deixa claro, para o pecador não tem jeito, porque o seu sangue já está contaminado, dele não pode ser derramado. É preciso um cordeiro puro. É preciso alguém que não tenha pecado, para que haja justificação. E esse cordeiro é o Senhor Jesus. Por isso João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele é o Cordeiro sem defeito, sem mácula, sem pecado, que dá a vida para nos justificar nesse tribunal. E ele dando a vida e você crendo nele, você pode olhar para o juiz e sair de lá: olha, eu fui justificado. E significa que o juiz pagou a conta para ele mesmo, porque ele exigia a paga. É o que a Bíblia fala de propiciação. Ou seja, Deus, quando deu Jesus, ele estava satisfazendo a sua própria justiça, estava satisfazendo a si mesmo. Deus propiciou a si mesmo, satisfez a si mesmo, dando o seu próprio filho para morrer em nosso lugar.
E aí a gente fica sabendo dessas informações todas e acredita que é simplesmente levantar a mão numa igreja ou só fazer algumas obrazinhas boas que nós vamos ser salvos. É preciso todo esse trabalho de Deus entregar o seu único filho por tudo isso, e aí basta a gente fazer algumas coisas boas que pronto, somos salvos. Basta a gente ir na igreja toda semana, basta dar o dízimo certinho, dar oferta, fazer algumas coisas boas para as pessoas. Não, essas coisas nós temos que fazer porque nós já fomos salvos e não porque nós queremos ser salvos. Ou imaginamos que nisso está a nossa justificação. Imagina a gente chegando diante de Deus e dizer para Ele: Deus, olha, eu ia na igreja todo domingo, eu dava dízimo direitinho, eu dava oferta direitinho, eu procurava fazer as coisas para os irmãos direitinho. Pronto, Deus, estou justificado diante do Senhor. Mas é barato demais a pena que Deus exige pelo pecado, você não acha, não? Simples demais, não? Então, Jesus veio e deu a vida, mas foi um grande teatro, porque na verdade estava tudo na minha mão. Para que ele fez tudo aquilo? Na verdade estava tudo na minha mão, dependia do que eu fosse fazer. Está vendo qual que... Agora eu não estou falando aqui de Efésios, de Romanos. Estou falando da divulgação da mensagem do apóstolo Paulo, na primeira pregação em Antioquia da Psídia. O que ele diz? Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio dele. E por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. E veja a advertência que Paulo faz no verso número 40. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito nos profetas. E quando Paulo está dizendo isso, olha, não desprezem essa mensagem. Porque ele usa o texto de Abacuque para dizer assim: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vos contar. Vede, ó desprezadores. Esse era o contexto dos dias de Abacuque. E Abacuque entra numa conversa com Deus, num diálogo com Deus, exatamente por causa daquilo que ele estava vendo dentro da nação que era chamada pelo nome do Senhor. Estavam negligenciando o direito do outro, do pobre, do carente, do necessitado, e parece que o que estava imperando era a corrupção, era o desmando. E eles desprezavam assim a palavra de Deus, a ordem de Deus, a lei de Deus. E aí ele diz, olha, tomem cuidado para que no meio de vocês aqui, e ele está falando na sinagoga dos judeus, e que havia judeus e que haviam os tementes a Deus que se aproximavam na sinagoga. Veja bem, que não aconteça com vocês o que está escrito no profeta. Vede, ó desprezadores, eu realizo uma obra tal, mas tal que não creria se alguém disser para vocês. Mas ela aconteceu. E nós estamos aqui testemunhando dela. Tome cuidado, não despreze essa mensagem. O que é interessante é que ele faz essa advertência no mesmo dia em que ele prega a mensagem. E veja bem, e ao saírem eles, rogaram que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Eles queriam ouvir essa mensagem. E o que eu acho interessante aqui é que muitas pessoas acham que tem que negociar a palavra de Deus, de repente para encher a igreja, ou para animar a igreja, ou para fazer alguma coisa para as pessoas. Na verdade, o que dispõe as pessoas para vir a Deus é o próprio Deus. Por quê? Como está escrito lá em João, no Evangelho de João, no capítulo número 6, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não os trouxer. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as pessoas virão, ou não virão, mas certamente virão os que o Senhor quiser que venham. E por que eu estou dizendo isso? Porque, veja bem, despedida a sinagoga, muitos judeus dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, ou seja, algumas pessoas quiseram entender melhor a mensagem do Evangelho, e eles seguiram com ele, eles queriam aprender com ele. Fez uma divulgação só, e a divulgação que ele fez não foi nada amistosa. Ele contou a história da salvação e depois fez uma advertência séria a eles, dizendo, tome cuidado,
Tome cuidado para não se cumprir no meio de vocês o que está escrito no profeta. Não desprezem a palavra de Deus. Ele fala para as pessoas que criam todo aquele sistema da lei para justificar as suas vidas. Mas ouvindo que havia justificação em Jesus, eles resolvem acompanhar Paulo e Barnabé. E falando-lhes, os persuadiam a perseverar no quê? Não mais na lei de Deus. Veja bem, esses irmãos que estavam reunidos aqui na sinagoga, eles estavam ali semanalmente, sábado após sábado, se reunindo, perseverando na lei de Deus. E quando eu estou dizendo perseverando na lei de Deus, não quer dizer que a gente não tem que perseverar na lei de Deus hoje, claro. O que eu estou dizendo é que eles perseveravam na lei de Deus como um instrumento de salvação para as suas vidas. Mas agora que eles ouviram a mensagem da graça de Deus, a advertência, a exortação de Paulo e Barnabé para eles é o quê? Perseverem agora no quê? Na graça de Deus, aleluia. Porque o que salva o homem é a graça de Deus, não é a lei de Deus. A lei de Deus condena o homem, mas a graça de Deus em Cristo Jesus é que restaura, que redime, que justifica, que salva o homem. Então Paulo não pode dizer outra coisa, não que ele vai ensiná-los agora a desprezar a lei, não, exatamente, não é isso. O que ele está dizendo é não mais perseverar na lei como instrumento de salvação para a vida deles. Não que eles vão deixar a lei de lado, vão desprezar a lei e não precisar mais dela, não. A lei é boa, como o próprio Paulo disse, ela é perfeita. Quem dera pudéssemos andar segundo tudo aquilo que nela está escrito. O Senhor Jesus veio para cumpri-la em todas as suas exigências, em todos os seus mandamentos. Então ela é boa. O problema é que nela nós não temos a justificação dos nossos pecados. E Paulo diz agora: perseverem na graça de Deus. Perseverem na graça de Deus. Perseverem em Cristo agora. Cristo é a graça de Deus na nossa vida. Perseverem nessa mensagem. Perseverem nele. Perseverem na sua justificação. Perseverem na sua salvação. Perseverem. Não se apartem. Fiquem firmes. E aí, no sábado seguinte, acontece um avivamento na cidade de Antioquia da Psídia. A gente chama isso de avivamento. Acontece um avivamento. Por quê? Pela pregação da palavra com verdade, pela pregação da palavra eficaz, pela pregação da palavra para a glória de Deus, pela pregação da palavra segundo Deus, pela pregação da palavra cristocêntrica, com Cristo no centro dessa mensagem e a sua obra como centro do anúncio para a vida das pessoas, como única opção de salvação. Acontece um avivamento naquela cidade. Eu não estou querendo dizer que também essa pregação do evangelho desse jeito sempre vai produzir isso. Não, pode produzir isso. Nesse caso de Antioquia da Síria, produziu isso. Paulo também pregou com a mesma verdade em Atenas. E lá mandaram ele embora. Quando ele falou de ressurreição. Mas aqui em Antioquia da Psídia, acontece um avivamento. Imagina só, ele prega no primeiro sábado para as pessoas simplesmente que estão reunidas na sinagoga. E na próxima semana, no próximo sábado, quando ele chega para pregar, quase a cidade inteira está ali para ouvir. Estão ali para ouvir a palavra de Deus. Veja bem, no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir o quê? A palavra de Deus. Irmãos, isso é uma coisa que tranquiliza o meu coração no ministério, é saber que sempre haverá pessoas querendo ouvir a palavra de Deus. Por mais que haja ou hajam desprezadores, por mais que hajam pessoas que negligenciem a mensagem, por mais que hajam pessoas que desprezem a mensagem, sempre haverá pessoas querendo ouvir a verdade. Sempre haverá pessoas querendo aprender aquilo que de fato a palavra de Deus quer dizer. E o que acontece aqui é que essas pessoas vêm numa expectativa. Elas não estão indo para ver o grande pregador, porque nem conhecem ele na verdade. Eles estão chegando na cidade. Eles pregaram só uma vez. Nem são conhecidos. Não é? Paulo nem tinha aquela fama ainda de ser aquele que estava pervertendo o mundo, né? Ou transtornando o mundo nos seus dias. Ele nem tinha essa fama ainda. Nem era conhecido. Mas pregou uma única mensagem.
E essa única mensagem se espalhou pela cidade. Porque essas pessoas vêm. Eu imagino o impacto que isso causou naquelas pessoas que estavam dentro da sinagoga. Essas pessoas saíram daquela sinagoga naquele dia com uma coisa nova no coração. Com um negócio novo. E esse negócio novo, eles não podiam guardar só para eles. Eles fizeram a divulgação. Por quê? Porque por que a cidade está lá reunida no outro sábado? Porque as pessoas que ouviram, elas não ouviram e retiveram para elas e ficaram na sua casa durante toda a semana guardando. Nossa, agora semana que vem eu vou lá ouvir de novo. Coisa boa. Semana que vem nós vamos lá. E na outra semana está só quem ouviu lá porque achou bom, não. Pelo que eu entendo, essa semana foi uma semana extremamente produtiva para o Evangelho. Foi uma semana de proclamação daqueles que naquele dia estavam na sinagoga e ao ouvirem aquela palavra, saíram dali anunciando o que ouviram. Eu imagino que essa deveria ser a dinâmica da igreja. A gente ouve aqui e quando vai viver a vida durante a semana, é para divulgar. É a mensagem do Evangelho. É o que eles fizeram, essa é a dinâmica do reino de Deus, é discípulo fazendo discípulo. Então você ouve e aprende, e a coisa é interessante, a coisa é boa, você constata que é a palavra de Deus, você entende que aquilo mexe com você, que aquilo de fato transforma a sua vida, é preciso ser anunciado a outras pessoas. Essa semana aqui foi extremamente produtiva. Eles não viveram para eles, simplesmente. Imagino que todo mundo continuou com a sua rotina de vida, mas alguém que encontrava o outro no trabalho dizia, olha, tem uma mensagem assim, 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 e sábado vão pregá-la de novo lá, vamos lá. Olha, alguém em casa, família, olha, nós ouvimos uma coisa totalmente diferente, totalmente distinta, uma mensagem do céu realmente, vamos lá, vai pregar de novo. A mesma mensagem vai ser pregada no sábado que vem. Vamos lá. E aí as pessoas estavam divulgando a mensagem. As pessoas a mensagem mexeu com elas, elas estavam divulgando a mensagem. E quando chega no outro sábado, depois do trabalho, veja bem, a obra de Deus, ela não é realizada pelos líderes. Simplesmente. Eles são instrumentos de Deus para... Os líderes, nem gosto de usar esse termo, para falar a verdade. Estou usando aqui de forma bem contextual com a nossa época. Vocês sabem que eu tenho aversão para esse termo líderes. É porque o líder do cristianismo é aquele que... O maior líder é aquele que toma a toalha e lava os pés dos discípulos. Esse não tem cara, não tem perfil de líder. Ele tem perfil de servo. Não é? Ou aquele que tem a responsabilidade de conduzir, aqueles que tinham, eles anunciam e pregavam a palavra. Pregavam a mensagem. E as pessoas influenciadas por essa mensagem trazem as outras pessoas para ouvir. Anuncia a elas o que ouviram, diz, vamos lá para vocês constatarem, vai ser pregado de novo. E quando eles chegam lá, como sempre vai acontecer na obra de Deus, começa a oposição. Se tem uma coisa que a gente pode ter certeza que vai enfrentar na obra de Deus, essa coisa se chama oposição. Sempre vamos enfrentar na obra de Deus oposição. Isso é inevitável. Começa a oposição. E a oposição sempre vem para impedir a continuação da pregação, a continuação da proclamação. E eles começam a fazer o quê? A refutar o que Paulo está dizendo. Começam a argumentar, a contradizer. Paulo diz uma coisa, eles começam a contradizer. Eles criam uma celeuma. No primeiro sábado ouvem passivamente, acham bom. Mas no outro sábado começa a perseguição. Começa a oposição. E aí o que acontece? Paulo, cheio do Espírito Santo, toma atitude, olha... Segundo a palavra de Deus, nos cumpria pregar primeiro para vocês, porque vocês são Israel de Deus. Vocês são judeus de nascimento. Vocês são aqueles a quem foram dadas as promessas, as alianças, os profetas, os patriarcas, os reis, toda a história do plano redentor que ele acabara de contar no sábado anterior. Falou assim, convinha que viesse primeiro para vocês, porque a vocês é que foi revelada toda essa história da salvação. Então, o certo é que vocês ouçam primeiro. Mas uma vez que vocês ouviram e desprezam essa mensagem,
nós agora nos voltamos para os gentios. E Paulo então investe o seu ministério na pregação do evangelho para os gentios. E nessa pregação, a palavra de Deus nos diz que creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, todos os eleitos de Deus, todos aqueles que Deus havia escolhido desde antes da fundação do mundo para crer, creram naquele dia, na mensagem do evangelho. Todos os eleitos de Deus creram na mensagem daquele dia naquela cidade. Todos aqueles que haviam sido destinados, registrados no livro de Deus, creram, maravilhados na mensagem. Agora, para aqueles que dizem que se crer na eleição e na predestinação faz com que a gente não precise pregar o evangelho, que a gente precisa só esperar que Deus vai salvar mesmo, veja o que diz o verso 49. O verso 48 diz: creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna, ou seja, os eleitos creram. Mas veja bem o que diz o verso 49. Depois disso, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Preste atenção, essa nunca foi a premissa dessa doutrina de que nós cremos na salvação pela graça, que Deus tem os seus escolhidos, os seus eleitos, mas eles são alcançados pela pregação do evangelho, pelo anúncio da mensagem, e mesmo crendo aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna, o que eles continuam fazendo depois? Divulgando a mensagem da palavra de Deus por toda aquela região. Ou seja, a salvação nos leva a pregar, a salvação nos leva a anunciar cada vez mais o evangelho da graça de Deus. Não nos faz descansar. Não, Deus tem as suas pessoas, Ele vai salvar eu fazendo alguma coisa ou não. Não, Deus vai salvar e vai salvar com a gente pregando o evangelho, com a gente anunciando a mensagem, com a gente fazendo o nome de Jesus conhecido. E é por isso que o verso 49 diz isso. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Então aqueles que creram estavam divulgando a mensagem, aqueles que creram estavam pregando. E veja bem, mas os judeus instigaram mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. O que acontece? Paulo faz aquilo que deve fazer, sacode a poeira dos pés em testemunho contra eles e então saem da cidade. Mas veja uma coisa boa. A igreja do Senhor Jesus, ela sempre vai continuar. Ela vai continuar porque ela é até plantada por homens, que são instrumentos nas mãos de Deus. Mas ela não é sustentada por eles. Ela é sustentada por quem? Por quem? Por Deus, não é? E é sustentada por Deus através de quem? Da terceira pessoa bendita da Trindade, que trabalha o tempo todo para glorificar Jesus, o Espírito Santo. Veja o que acontece então com os discípulos que ficam na cidade, com aqueles que não saem com eles, com aqueles que ficam, e os discípulos, porém, veja bem, a gente imagina, com essa perseguição, com esse levante, né, do inimigo, com essa oposição, então o pessoal agora vai ficar, não, a oposição faz aquilo que Tiago diz que a aprovação deveria fazer conosco, não é verdade? O que Tiago diz? Tende o motivo de toda a alegria o passardes por várias... Não é? O que eles estão passando agora? Estão sendo atribulados, estão sendo provados, estão sendo perseguidos. Mas o que há no coração deles? Glória a Deus. Olha que coisa bendita. É o que essa mensagem verdadeira faz no coração do homem. Veja o que a mensagem do evangelho faz no coração do homem, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à oposição, os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Glória a Deus. Esse é o efeito da palavra de Deus, porque o efeito da palavra de Deus, ele é ultra circunstancial. Não importa a dificuldade, não importa a tribulação, não importa a oposição, importa que a verdade de Deus nos liberta, e isso produz em nós grande gozo, grande alegria. Isso produz em nós a ação do Espírito Santo que nos conforta, que nos traz paz ao coração, mesmo diante desse momento de aflição e de oposição na vida. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus pela sua verdade, que transforma, que liberta. Libertou essas pessoas em Antioquia da Psídia. Eles agora são libertos no Senhor.
Eles agora estão enfrentando a oposição. Veja bem, estava tudo tranquilo na cidade. Paulo realmente chega e transtorna a cidade com Barnabé. Mas esse transtorno gera alegria. Não gera tristeza, não gera dor, não gera medo. Gera alegria e gera gozo no Espírito Santo. Por quê? Porque gera reino de Deus. O reino de Deus é um reino de quê? O negócio não é a Antioquia da Psídia. O negócio é o reino de Deus estabelecido. Agora, sabe quando isso é produzido no coração? Quando há um encontro verdadeiro com Jesus. E sabe quando é que há um encontro verdadeiro com Jesus? Quando nós ouvimos a verdade da palavra de Deus, que confronta o pecado. Jesus não disse em vão: conhecereis a verdade vos libertará. O do que a verdade nos liberta é do pecado. É de uma vida no pecado, daquilo que desagrada a Deus, daquilo que faz inimizade entre nós e Deus, que é o pecado. E eles ouviram essa mensagem. E essa mensagem libertou a vida deles do pecado. E agora, apesar de todas as circunstâncias dos transtornos sociais que a fé trouxe para eles, eles têm alegria no Espírito Santo. Eles transbordam de alegria e do Espírito Santo. É esse tipo de gozo que está proposto para nós. Esse tipo de alegria que está proposta para a nossa vida, quando nós cremos nele. Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Vamos agradecer a Deus por esses momentos. Deus amado, bendito seja o teu nome. Exaltado seja o Senhor. A palavra é tua, a glória é tua, a ação é do teu Espírito. A única coisa que nós somos é instrumentos nas tuas mãos. Seja ao Senhor toda a glória, seja ao Senhor toda a adoração, seja ao Senhor todo o louvor nessa obra bendita da salvação. Porque se não fora o Senhor, o que teria sido da nossa vida? Mas o Senhor se compadeceu de nós. O Senhor nos amou. E o Senhor quis nos libertar do pecado para que nós pudéssemos ser reconciliados contigo. E hoje, por meio de Jesus, nós temos essa bendita esperança, essa alegria indizível, esse gozo ultracircunstancial. E nós te adoramos. E ainda assim te pedimos perdão, porque o Senhor sabe que mesmo sendo redimidos, nós ainda somos pecadores. Não mais tendo os nossos pecados imputados na nossa conta, mas nós ainda somos pecadores e agora temos consciência disso. E por isso te pedimos, Senhor, purifica-nos do nosso pecado. Nós queremos viver uma vida pura para a tua glória. Nós queremos viver uma vida de santidade diante da tua presença, de retidão. Não queremos ser enganadores, queremos, ó Pai, ser servos da verdade do Senhor para a tua glória. Nos abençoe então para que essas coisas aconteçam. E assim o Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Nós te bendizemos nessa manhã, nós te exaltamos nessa hora. No nome eterno, maravilhoso e precioso do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, hoje é um dia especial, a vida da nossa igreja, Hoje nós temos o batismo dos nossos irmãos. Glória a Deus. Eu queria que os irmãos, o Henrique está aqui, o Márcio está ali, o Cristiano eu vi ali fora. Minhas filhas estão ali na sala dos adolescentes. Então nós teremos 5 batismos hoje, O Henrique está aqui, vai se batizar. O Márcio está ali. O Cristiano. E as minhas princesas, Ana Vitória e Ana Laura. Amém? Então, eu quero dizer para os irmãos, nós vamos sair daqui agora, nós vamos para a casa de um irmão aqui na rua mesmo, casa do irmão Zé Antônio, nessa rua aqui mesmo, ali em cima, quase chegando à pracinha ali, pouco antes da pracinha ali em cima, na rua aqui mesmo, certo? Se os irmãos quiserem me seguirem, os que não sabem onde é, nós vamos para lá agora e vamos participar desse momento todos como igreja, do Senhor. Irmãos estão nos visitando, eu honro com a sua presença aqui nessa manhã, estão convidados a participar conosco desse momento. Bênção tê-los aqui, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Sabe da alegria de poder tê-los mais uma vez. Amém? Vamos para lá então, irmãos, vamos dirigir para lá, para a casa do Zé Antônio, para esse momento especial de batismo. Amém?